Olá você, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia. Eu sou o professor David Vieira, você já me conhece. Hoje vamos falar sobre o Oriente Médio, diversidade étnica e cultural. Para falar um pouquinho do Oriente Médio, que é essa região da Ásia, uma região incrível, porque apresenta uma grande diversidade étnica e cultural. Vamos então conhecer um pouquinho dos países que compõem o Oriente Médio. Eu vou agora pôr na tela para vocês para que possamos acompanhar. Nós temos aí, são 15 no total: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia, totalizando aproximadamente 270 milhões de habitantes. E aí, muitos desses países vocês com certeza já devem ter ouvido falar, né? Agora vamos localizar no mapa, porque geografia é isso, é localização. Se não tiver localização, não é geografia. Localizar no espaço geográfico, agora o nosso próximo slide, para que possamos observar o território da região do Oriente Médio, que é uma região do continente asiático. Nós temos aí alguns dos países que nós vimos. Olha aí, o Irã ali, a Arábia Saudita, na cor verde, nós temos a Síria, nós temos lá pequenininho, na parte do extremo esquerda da região do Oriente Médio, nós temos Israel, Afeganistão e entre outros países. Muito bem, é importante, pessoal, salientar para vocês que o Oriente Médio, ele foi o berço das principais religiões, três religiões monoteístas do mundo. O que são as religiões monoteístas? São aquelas religiões que adoram somente um Deus, tem somente um único Deus, né? Como aquele que predomina nessa religião. Nós temos o judaísmo, nós temos o islamismo e nós temos o cristianismo. Na tela com vocês, para que vocês possam identificar aí as principais religiões a partir de alguns personagens. Nós temos aí no canto superior esquerdo da sua tela um judeu com suas vestimentas típicas. Ao lado nós temos um cristão, uma imagem que vocês já devem estar familiarizados. Afinal de contas, o Brasil é um país predominantemente cristão. E logo abaixo nós temos uma mulher com suas vestimentas muçulmanas. Então aqui comigo, vamos falar um pouquinho sobre essas religiões para que possamos compreender esse aspecto étnico-cultural do Oriente Médio. O judaísmo é uma das religiões mais antigas, com mais de 4.000 anos, tem como seu livro principal o Torá e o seu Deus é Jeová. O cristianismo, ele surge a partir do judaísmo. Nós temos a Bíblia Sagrada como principal livro e nós temos também Jesus como a principal santidade. Para os muçulmanos, importante agora dizer que a maior parte do Oriente Médio, praticamente 90% da população, ela é composta por muçulmanos. Os muçulmanos têm Alá como seu Deus principal. E tem o Alcorão, ou Corão, como você preferir, como o seu livro sagrado. O profeta é Maomé, aquele que recebeu a revelação divina de Alá. Muito bem, todo muçulmano, é importante salientar isso, ele tem algumas obrigações. Ele precisa fazer 5 orações diárias, ele precisa respeitar o jejum do Ramadã. Vou explicar daqui a pouco para vocês o que é o Ramadã. E ele precisa também, pelo menos uma vez à vida, ir a Meca, caso tenha condições econômicas para isso, não é verdade? Olha só, observe um pouquinho mais a vestimenta das mulheres, o predomínio de muçulmanos no Oriente Médio.
Agora, avançando, vamos falar um pouquinho sobre o Ramadã. O Ramadã é uma cerimônia muito interessante do islamismo, porque é um mês de comemorações no qual o profeta Maomé, ele recebeu a revelação divina de Alá. Então, nesse período, as pessoas devem fazer um jejum a partir do nascer do sol até o pôr do sol. Após esse momento, ocorre um jantar de confraternização. Vamos observar aqui o Ramadã, o momento do jejum e da adoração, da comemoração desse fato importante para os muçulmanos. Passando, nós temos, olha só, a parte da celebração, não é verdade? Nós temos aí um jantar, né, o quebra-jejum dos muçulmanos. Vamos então passar agora para os aspectos culturais, os costumes, né, que ocorrem ali na região, principalmente na religião muçulmana, que é aquela principal que compõe a maior parte das pessoas no Oriente Médio. Nós temos a questão da vestimenta das mulheres. Nós temos que saber que as mulheres precisam usar a burca. Em muitos casos, que a burca é o quê? É aquela vestimenta que cobre o rosto. Em muitos casos, ocorre também uma submissão das mulheres com relação aos homens, né? São sociedades baseadas no patriarcado. Entretanto, existem ramificações diferentes do islamismo, como nós vamos conhecer um pouquinho agora, que alteram um pouco essa dinâmica. Por exemplo, as principais vertentes do islamismo são duas, os xiitas e os sunitas. Esses últimos, eles são, podemos dizer, mais flexíveis dos sunitas. Por exemplo, nesse caso, as mulheres, elas podem escolher seus maridos, elas podem escolher trabalhar ou estudar, elas podem escolher suas vestimentas. No segundo caso, os xiitas, eles são mais rígidos com relação à interpretação do Alcorão. Isso quer dizer que em muitos países em que predominam os xiitas, as mulheres são submissas aos homens, chegando ao caso de muitas mulheres serem proibidas de trabalhar, de estudar e de escolher as suas vestimentas. É importante dizer que existem outras vertentes também. Eu falei das duas principais, que inclusive essa diferença é responsável por causar muitos conflitos no Oriente Médio. Vamos falar um pouquinho agora sobre a economia e a sociedade. Porque eu falei de conflitos, e é importante salientar as principais causas dos conflitos que ocorrem no Oriente Médio. Nós temos, por exemplo, a questão do petróleo. O Oriente Médio é a região da Ásia que possui a maior reserva mundial de petróleo. E isso vai despertar o interesse de nações, de potências centrais, como os Estados Unidos, os países da União Europeia e o Japão, que acabam muitas vezes interferindo na geopolítica da região devido a esse interesse do petróleo. A disputa pela água, que é muito escassa também na região, é outro fator que gera muitos conflitos, como também essas divergências étnica e cultural. Muito bem, pessoal. Vamos então falar um pouco sobre o petróleo. Vou pôr agora na tela para vocês a configuração, a distribuição do petróleo no Oriente Médio. Olha aí, nós temos esse mapa. Podemos observar que a Península Arábica, junto com a região que circunda o Golfo Pérsico, é o lugar onde tem a maior ocorrência de reservas de petróleo. Nós temos aí os pontinhos verdes. Esse petróleo, ele é explorado através da tecnologia que vem dos países desenvolvidos, mostrando que existe uma dependência tecnológica desses países do Oriente Médio a partir pelos países centrais, não é verdade?
Esse petróleo é exportado principalmente a partir de oleodutos que passam por baixo do mar Mediterrâneo para a União Europeia, ou então a partir de grandes navios cargueiros que transportam esse petróleo saindo do Golfo Pérsico, indo em direção a Japão, Estados Unidos e outras partes do mundo também. É importante salientar que muitos países do Oriente Médio eles possuem renda per capita maior do que países desenvolvidos, inclusive. Porém, essa riqueza ela não se manifesta na riqueza social, porque muitos países possuem pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, revelando uma grande desigualdade social como um problema da região. Ou seja, muitos países apresentam indicadores sociais muito ruins, como taxa de mortalidade infantil, má distribuição da renda, por exemplo. Mas então, pessoal, aí vocês vão me perguntar agora, professor, mas e o Brasil? O que podemos falar sobre o Brasil? O Brasil tem alguma relação, tem alguma influência da cultura árabe aqui no Brasil? E eu vou te dizer que sim, e tem muita influência. Olha só, pessoal, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Portugal está localizado na Península Ibérica, junto com Espanha. E essa região já foi dominada pelos muçulmanos no decorrer de praticamente 1000 anos. Então, houve uma grande influência da cultura árabe muçulmana na cultura portuguesa e isso chegou até a gente aqui no Brasil através do processo de colonização. Por exemplo, algumas palavras do português, elas são de origem árabe. Quais? Alface, você conhece bem. Alferes, você conhece bem também. Alcatrão e almoxarife. Mas essa influência cultural, ela não se restringe só nas palavras. Nós temos também influência na arquitetura e nas artes. Eu vou agora projetar aqui para vocês na tela um tipo de construção que é de influência árabe e ela está localizada aqui no Rio de Janeiro. Olha só, você já ouviu? Você que mora no Rio de Janeiro conhece essa construção? É o prédio da Fiocruz. Olha só, ela é de origem árabe. Muitas outras construções também possuem esse tipo de arquitetura. Outra característica também ocorre na arte, como, por exemplo, na viola caipira, que é um instrumento inspirado na cultura árabe também. Então, pessoal, vamos ao desafio agora? Vem comigo, então. Olha só, qual das opções abaixo representa um grande potencial econômico no Oriente Médio? A exploração do petróleo. B, o desenvolvimento industrial. C, a abundância de água. Reloginho na tela. E a resposta correta é A, né? A exploração do petróleo. E aí, você acertou? Tenho certeza que sim, porque essa aula foi de muita importância, eu tenho certeza para vocês. E eu espero vocês aqui comigo nas próximas aulas. Não faltem. Um beijo no coração. Tchau!